Falando de Vida. Oferecimento Anjofer e Ative a Saúde. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 15 minutos, olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida, aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje, dia 26 de novembro de 2019, o programa Falando de Vida tem a apresentação e a coordenação de jornalismo de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E você já sabe que nesse horário a Rádio Mensagem abre espaço para falar daqueles assuntos que interferem diretamente na sua vida. Falando de Vida. E o tema do dia. Psicólogo é um profissional que busca entender os comportamentos e as funções mentais do ser humano. Ele aplica métodos científicos para compreender a psique humana e atuar no tratamento e prevenção de doenças mentais e melhorar sua qualidade de vida. Tão relevante quanto saber o que faz um psicólogo é conhecer o público-alvo do profissional, que equivocadamente é associado a pessoas com transtornos psiquiátricos. Sem restrições, o psicólogo é indicado a todos que possuem insatisfação em qualquer âmbito, seja profissional, pessoal, amoroso ou financeiro. O psicológico identifica traumas, medos e receios que podem acarretar em uma vida frustrada. E qual o objetivo de ir ao psicólogo? Alguns perguntam. A resposta é simples. Eles ajudam a superar situações difíceis ou problemáticas. Entender os comportamentos e as funções mentais do ser humano. Hoje, no Falando de Vida. E hoje a gente abre espaço mais uma vez aqui na Rádio Mensagem para falar de saúde mental. Você que acompanha a Rádio Mensagem todos os dias sabe que esse horário aqui a gente está sempre falando da saúde mental, né? Porque é uma bandeira também do programa Falando de Vida, né? A nossa meta é ajudar você a viver melhor com as suas emoções, com os seus medos, né? Procurar aí um profissional sempre, né? Para conseguir trilhar esse caminho que nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente não dá conta. E hoje a gente fala de saúde mental, especialmente da psicologia, o atendimento com o psicólogo presencial e também agora pela internet, né? Que é uma possibilidade que foi regulamentada, já tem as suas regras. E a doutora Raquel Brandão, que é psicóloga, está conosco aqui hoje para falar sobre esse assunto. Raquel, muito obrigada pela sua gentileza. Boa tarde, viu? Boa tarde, Ana Lúcia. Boa tarde, Buim. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom, né? E você pode participar conosco também através dos telefones 3954-3010 ou 3011 ou pelo nosso WhatsApp 97411-0125. Doutora, vamos começar, antes da gente falar do atendimento presencial ou virtual, me explica uma coisa, e isso é importantíssimo a gente dizer. Quando a gente fala de atendimento com psicólogo, uma coisa é o psicólogo, o terapeuta, aquele ouvinte, e outra coisa é o médico psiquiatra, que é aquele que receita remédio. Por mais assim simplório que pareça isso, a gente tem que sempre lembrar que são duas coisas diferentes, mas que atuam na mesma direção, né? Sim, é verdade. O psicólogo, ele vai atuar com a escuta, vai utilizar técnicas psicoterápicas, então terão os encontros, né, as sessões, a conversa, o levantamento dessa hipótese diagnóstica. Porém, medicamentos, quem vai orientar, quem vai levantar, pontuar esse diagnóstico e verificar isso, a necessidade medicamentosa, é o psiquiatra. O psiquiatra também pode realizar as terapias.
isso eu não sabia, doutora. Sim, Também o psiquiatra pode atender em terapia. Tem sim. E qual que é a diferença, por exemplo, então, quando a gente fala de terapia, né, e psicanálise e passar no psicólogo, seja pelo psiquiatra ou pelo psicólogo, é tudo, entre aspas, a mesma coisa? Não vai ser a mesma coisa justamente porque, vamos lá, atualmente, ao menos, né, do que eu conheço, do que seja na nossa região, a maior parte dos psiquiatras, eles vão fazer o atendimento, as consultas, e normalmente esses retornos acontecem 30, 60, 90 dias aproximados. Então, ou seja, a pessoa vai até ele vai fazer essas avaliações, quando tem medicação, vai fazer esse acompanhamento. E aí, vamos dizer que um psiquiatra falaria isso com mais propriedade, né? Mas como trabalho com alguns, sei que tem essa dinâmica. Ele poderia fazer a terapia? Sim, poderia. Mas digamos que ele tenha uma outra demanda, já que precise fazer esses acompanhamentos, né? Com esse período para avaliação dessas medicações mesmo. Então, geralmente, o psicólogo vai fazer esse acompanhamento terapêutico que, na maior parte das vezes, acontece semanalmente. Uma vez por semana. Isso. No caso da psicanálise, né, nós estamos falando de uma outra abordagem, tanto que aí entraríamos num mérito onde um psicanalista, necessariamente, ele não precisa ter a formação em psicologia, tá? Mas o psicólogo, o psicoterapeuta, sim, este precisa da formação em psicologia. Doutora, a gente fala de psicologia e a gente estava conversando antes de entrar no ar, de quem que deu esse start da cura pela fala. Isso é uma coisa recente, né? É datada de quanto tempo atrás? A gente está falando desse século, do século passado? Estamos falando do século passado, né? E aí estamos falando recente, eu digo na história da humanidade, sim, né? Sim. A psicologia é uma ciência nova, né? Mas aí estamos falando de Freud, né? O grande psicanalista, pai, né, da psicologia. Digamos que as outras abordagens, os outros questionamentos, as outras linhas vão vindo a partir disso. Agora, claro que se a gente for para a filosofia da psicologia, aí nós vamos encontrar estudos que antecedem. No século passado, Freud era um médico. Ele era um médico e ele despertou para essa necessidade de se falar sobre os sentimentos. A gente pode se dizer assim. Podemos dizer que Freud ele mergulhou, né, no que a gente chama de inconsciente humano. Do que, quais, vamos dizer assim, essas doenças, quantas coisas aparecem no corpo, né, somatiza, aparecem ali, mas estão, na verdade, muitas vezes na mente. Digamos que na alma, né, psicologia é o estudo da alma, mas aí a gente vai falar do comportamento, da cognição humana. E ele teve esse start e começou a trabalhar isso. Por que a gente puxou um pouquinho para o passado aqui? Porque a doutora estava falando, o nosso tema hoje é esse atendimento também virtual, né, que é algo recente, regulamentado agora, mas lá naquela época a gente já tinha um esforço de fazer esse atendimento à distância, né, doutora? Como é que era isso? Sim, Freud muitas vezes se correspondeu, né, ou seja, muitas vezes, né, digamos que dentro dos atendimentos possíveis, eram atendimentos, eram com cartas, né? As cartas chegavam para ele com as queixas, né? As situações, e ele respondia a essas cartas. Então, vamos dizer assim, já eram atendimentos não presenciais. Olha, naquela época, né? Obviamente ele também trabalhava, né, diretamente com as pessoas, mas já não só de vanguarda na sua ciência, mas de vanguarda também na forma como melhorar e aplicar a sua ciência. Sim, sim. Muito bacana. Hoje, doutora, a gente tem o atendimento presencial, que já é de longa data, né? Milhares, né? Milhões, arriscaria dizer, de psicólogos em todo o país, todos eles diplomados, isso significa dizer que todos eles fizeram faculdade de psicologia. Isso. E tem um registro também no Conselho Regional que regulamenta. Isso, exatamente, né? Tem o registro regional, enfim, para cada região, estado, né, vamos dizer assim, é uma forma das pessoas saberem se permanecem credenciados esses profissionais para poderem atuar. Bacana. E tem que estar credenciado para atuar. Sim, sim. Muito é bacana. uma exigência.
O atendimento de psicologia, ele é indicado somente, bom, no caso do presencial, né? Daqui a pouco a gente vai falar do online, que é algo novo, mas no caso do presencial, ele é indicado somente pelo médico psiquiatra, a pessoa pode tomar atitude de ela mesma procurar, doutora? Sim, sim. Hoje nós vamos dizer que, apesar de ainda termos um preconceito muito gritante em relação aos cuidados com a saúde mental, mas hoje as pessoas estão mais abertas, algumas, claro, a gente ainda está em passos lentos, mas muitas pessoas já conseguem fazer essa busca por um profissional, um psicólogo, entendendo que muitas vezes eu não preciso estar com sintomas de um quadro depressivo ou ansioso, mas quais são os meus questionamentos ou a minha satisfação com a vida atual, comigo mesmo, em relação à minha vida profissional, minha vida familiar, ao meu dia a dia. Nós costumamos dizer que procura o psicólogo aquele que está incomodado com alguma coisa. Então está buscando um autoconhecimento, está buscando novas maneiras de lidar consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Doutora, e qual que é o motivo, assim, que as pessoas procuram normalmente, no sentido de procurar ajuda mesmo? Por exemplo, normalmente elas procuram muito jovens ou elas procuram mais velhas? A senhora teria aí, da sua gama de atendimentos, a gente tem uma média aí de qual que é o perfil da pessoa que procura o atendimento psicológico? Essa que procura diretamente o psicólogo? As que mais procuram são pessoas adultas. Uma média de 30 anos? Jovens adultos, posso dizer, pelo menos assim, no público que eu atendo. Até porque quando são adolescentes, geralmente esse contato, essa procura vem dos pais, né? Pode até acontecer do próprio adolescente ter alguma fala, mas na maior parte são dos pais, algumas vezes orientados pela escola, ou outras vezes pela própria percepção, e acredito que tudo isso também é uma forma muito, muito interessante, muito boa, assim, da gente poder perceber o quanto nós estamos, as pessoas, a população está mais atenta nesse cuidado com a saúde mental. 12:00 mais 27 minutos, vamos a uma participação por telefone agora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Tereza. Oi, Tereza, tudo bem? Tudo. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber assim, se a doutora pode me responder. Quando a gente tem perto da gente uma pessoa que gosta de manipular as pessoas, só vive arrumando confusão, mentindo, como a gente agir? Ok, Tereza, muito obrigada pela sua participação. A Tereza toca num ponto que é essa questão da gente até brinca, né? Eu vou procurar um psicólogo para aprender a lidar com as pessoas que deveriam estar fazendo um psicólogo. Mais ou menos isso, né? Como lidar, doutora? Olha, são questões muito delicadas, até porque nós estamos partindo assim de um contexto geral, muito amplo, genérico, né? Genérico, isso. Como que eu vou lidar com alguém que tem um comportamento de manipulação? E muitas vezes o caminho vai ser esse, sim. Vou eu precisar buscar esse profissional, ter uma conversa onde eu possa, inclusive, dar mais detalhes, vamos dizer assim, justamente para quê? Para como que eu vou lidar com isso? Para ter essa orientação. Tá? É uma mentira, eu percebo que é mentira, tá? Eu percebo que mas eu não consigo ter um comportamento diferente em outros momentos, mesmo percebendo que essa mentira está sendo a segunda, a terceira ou a quarta vez. Então, de repente, a questão não está sendo o outro mentir ou manipular, está sendo eu, dentro daquela situação, não conseguir lidar com ela. Então, pode ser que, Tereza, precise buscar, no caso, você, uma ajuda, uma orientação para, a partir de que momento, fazer uma intervenção. A gente não está brincando não, né? Porque isso é tão sério, minha gente, porque adoece mesmo, né? Muitas pessoas que convivem com pessoas que têm problemas severos, né? Ligados à saúde mental, sim, há longos anos, né? E a pessoa naquela convivência diária, ela realmente adoece. E aí, quando essa pessoa falta, né? Por N situações, aquela pessoa que causava o mal é a que mais sofre, né? Então é uma situação de codependência, inclusive na pastoral da sobriedade, a orientação é essa, né? Se você tem um dependente químico na sua convivência e você é uma codependente, vá você,
né? Então a grande maioria das pessoas na sala de pastoral da sobriedade é codependente. Não é o dependente que está lá, é o codependente. Sim, e aí você tocou num ponto, né, nessa questão da dependência química e da codependência, porque hoje, por exemplo, quando a gente fala da codependência, a codependência não está mais vista de uma forma a relacionar somente num caso de dependência química. Porque a codependência afetiva, tudo, né? Afetiva. Exatamente, ela pode ser de qualquer maneira, né, qualquer grau. Eu trabalho em comunidade terapêutica, né, e trabalho com outras atividades voltadas à dependência química, e a gente sabe, por exemplo, que é uma característica a manipulação, né? Tanto quando eu trabalho com eles, trabalho os grupos e nós vamos fazendo um levantamento do defeito de caráter, do lidar com a realidade atual e como que é, o quanto eu estou disposto a mexer com aquilo dali, é doloroso, é profundo, porque às vezes está enraizado. Quer dizer, você que foi lá para tratar do outro, você percebe que as suas falhas de caráter são horríveis também. Tem, e aí quando a gente vai, no caso dos grupos, né, trabalho a dependência química, trabalho, por exemplo, tem as visitas familiares, eu faço as orientações. Eu sempre oriento as famílias. Busquem um grupo de apoio. Busque por quê? Porque você adoece. E a gente falou da dependência química, mas vamos lá. Quando eu estou cuidando de uma outra pessoa adoecida, pode ser fisicamente, o quanto eu tenho também do desgaste físico e emocional, muitas vezes. E não duvide disso, né, doutora? Não, porque nós não somos máquinas, né? Exatamente. Então, a necessidade, muitas vezes a gente olha, vou precisar de fulano em casa que está precisando, eu acho que é o fulano que está precisando, e eu não cuido. E muitas vezes, me ajudando, reflete no outro, reflete na família inteira. Maravilha. 12:31. Hoje a gente conversando aqui com a doutora Raquel Brandão. Quem quiser conhecer a doutora Raquel, vai lá no nosso Facebook, no status também do Zap da Rádio Mensagem. A doutora Raquel tá lindinha lá com seu cabelo ruivo, linda, linda, linda. Parece uma menininha. E eu tô com essa voz de monstro aqui, tá? Vocês dão um desconto pra mim que hoje tá aquele Monstros S.A. falando aqui com você. Porque tá difícil o negócio aqui, minha gente. Se acontecer alguma coisa aqui, a doutora segue o programa sozinha, tá meio doentinha. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Fabiana. A Fabiana e o Luiz Macedo, que bonitinha ela aqui na foto do Zap. Um abraço, viu, Fabiana? Ela falou assim: doutora Raquel, ótima profissional, com certeza, ótima profissional. Participe conosco também e fique com a gente até 1h da tarde, hoje no programa Falando de Vida. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. 12:34, de volta com o programa Falando de Vida. Hoje conversando com a doutora Raquel, falando sobre atendimento presencial e psicologia virtual também. Doutora, esse pessoal normalmente que te procura, né, a gente estava falando aqui antes da pergunta, do pessoal que procura instantaneamente, espontaneamente, né, que não veio de indicação de médico, não, foi lá e sentiu que alguma coisa estava incomodando e procurou. Essa pessoa, ela normalmente já tinha feito terapia antes? Como é que funciona? Já aconteceu, alguns casos sim, mas a maioria não. E algo interessante que tem ocorrido é, às vezes, a conversa com o vizinho, a conversa lá no cabeleireiro, na manicure, ela começa a conversar e às vezes comentar sobre alguma coisa de como ela está sentindo. Uma outra pessoa fala, ou conta de si mesmo que está fazendo a terapia, ou conta de alguém em casa que está fazendo. Então ela começa a ver uma possibilidade. Alguns casos que me vieram foram assim, pessoas que, olha, me indicaram. E muitas vezes aconteceu de pessoas que indicarem não serem pessoas que fizeram a terapia, mas que, por conhecer, às vezes, né, por exemplo, da igreja ou de alguma outra atividade, ou saber de alguém que fez a terapia. Então, o que é muito interessante é o passo da pessoa, pelo menos, ela está comentando com alguém sobre algum incômodo. Sobre a dor, né? Sobre a dor.
Isso é muito importante. Então, quando as pessoas estão falando sobre aquela dor, porque ainda que de repente ela nem busque o profissional, mas ela está conseguindo expor este sofrimento. Aí a gente bate lá em Freud, né? É a cura pela fala. Pode ser que ali, vamos dizer, se não está no âmbito ou um profissional, necessariamente ela não vai ter a técnica, né? Não vai ter a atenção, o cuidado, o direcionamento. Mas digamos que ela colocou para fora. Pode ser que por alguns instantes aquilo alivia. E alivia. Pensa é quando você o café com as amigas. Exatamente. Que quase não acontece mais. A cadeira na rua, o povo sentado na calçada batendo um papo. É raro se ver isso hoje. E se tiver, tá com o celular na mão. Pois é. Aí você tem 5 ali sentados, mas cada um com o seu WhatsApp, enfim, na sua rede social. Mas essas coisas ajudam muito. Esse convívio com amigos, esse convívio familiar, essa roda de conversa, às vezes, ali com os vizinhos, essa participação no grupo religioso dela. Né? A vinda no parque, o pisar descalço na terra. As pessoas têm plantas, cuidam das plantas, têm algum animal de estimação. O quanto... ela está dando afeto, vamos dizer assim, e ela está recebendo afeto. E aí dessas conversas, vamos dizer, surgem essas possibilidades de indicação, quando não vem por uma percepção, né, médica, por exemplo. Eu fico imaginando quando a pessoa chega no consultório, né, na sala de atendimento, o que ela vai falar, porque a gente não lembra nem o que a gente comeu ontem. Como é que eu vou contar essa história? Que história? Porque aí às vezes a pessoa chega, eu acho que isso deve acontecer muito, falando de alguma coisa, ela fala, mas na verdade aí depois, sei lá, de muito tempo, aí o profissional percebe que o problema dela era outra coisa que por um momento ali ela deixa escapar. E aí se percebe que o problema dela era aquilo, que, né, ela nem tocava no assunto, né? Eu acho que acontece muito isso. Sim, e isso pode acontecer por diversas questões. De alguma forma, hoje as pessoas, às vezes, quando procuram, isso falando de uma experiência pessoal, né, e profissional, muitas vezes já vem, olha, eu acho que eu tô com ansiedade. Já vem com e aí diagnóstico. já vem, eu falo assim, nossa, eu acho que o povo tá acessando lá o DSM, porque já tá falando, né, quais são os critérios diagnósticos ali. O site do Drauzio Varela. Já estão, né, ou estou deprimido, depressivo, e já traz, às vezes, um diagnóstico, você vai mergulhar. Agora, por exemplo, é muito interessante quando chega uma criança, um adolescente. E aí eu faço a pergunta, principalmente para criança e adolescente, se ele sabe por que ele veio. Uhum. Alguns vão dizer, é que eu acho que eu não estou estudando muito bem, ou eu faço muita bagunça. Tem alguns que falam, né? E a gente vai mapear junto ali o que é isso, né? Tem alguns que vão dizer que tem sentido incômodo, seja da tristeza, seja a ansiedade. Mas, principalmente quando é a criança ou adolescente, hoje eu atendo mais adolescente, né? Atualmente não estou com crianças, mas é importante para ele saber o que apareceu, por exemplo, ali, seja ele mesmo, seja a mãe, o médico que foi, ajudou a perceber para que ele viesse. E nessa conversa comigo, uma das primeiras coisas, né? E claro que antes, Ana, a gente chama de rapport, é esse acolhimento do profissional, né? Você chegou, se você chegou bem até ali, como que você tá? A gente tem esse lugar desse acolhimento. E abordagem também, quando é criança e adolescente, né? Tem todo esse cuidado. E mesmo com pessoas adultas e idosos, né? Hoje atendo idosos também. Então, qual é o cuidado, qual é a atenção que você vai dar, né? Saber qual é a fase que aquela pessoa está, como que está a fase de desenvolvimento, de vida, né? Porque enquanto estamos na Terra, estamos em desenvolvimento. Estamos caminhando. Então, tudo isso é muito importante. E realmente, né, eu lembro desde a época da faculdade que sempre foi dito, a gente procura por um incômodo. Mas o que nos leva a buscar um psicólogo, uma psicoterapia, é a ponta do iceberg. Né? É com o tempo que nós mesmos vamos olhando, vamos mergulhando junto para essa profundidade. É como se você chegasse ali
na beiradinha do iceberg, e esse tratamento você tanto tem que chegar lá na ponta do iceberg, quanto você tem que nadar contra a corrente, né? Que é uma coisa que tem a pressão, né, da água. Sim. E você tá nadando, a gente pode fazer essa analogia aí, né? Isso, e muito vai do que também, né? O quanto é um trabalho, se a gente olhar que é um trabalho em equipe, é o psicoterapeuta, né? E o cliente, o paciente ali. É o quanto eu quero também curar a minha alma, o meu corpo, a minha saúde mental, o quanto eu quero estabilizar. E se ainda, vamos dizer, não há cura para esse quadro, o quanto eu quero viver com o máximo de qualidade de vida à disposição, porque daí a gente vai ter que trabalhar também com a aceitação. Porque quantas vezes um diagnóstico traz pra gente a sensação do luto da saúde perfeita. Seja ela física, seja ela mental. O que nunca vai acontecer, né? A gente nunca vai chegar à perfeição aqui não, né? Nessa terra sim, não. Sim, mas eu falo até às vezes de um diagnóstico mesmo, né? Hoje, abrindo um parênteses, né? Algum tempo atrás eu tive uma situação onde um paciente enfrentou um diagnóstico de HIV. E aí, vamos dizer, entrou ali uma crise e fomos acolher, fomos conversar, explicar como que está esse tratamento hoje, a evolução, o processo, mas para ele naquele momento era um luto da saúde perfeita. É importante, né, a gente percebe a empatia também do profissional, né, a capacidade dele se colocar no lugar do outro e muitas vezes do próprio paciente fazer essa ponte, né, que é como a doutora disse, é uma dupla de dois, né, a dupla dinâmica. Sim. E vocês vão passar um bom tempo junto também, isso é importante dizer, terapia não é 4 sessões, não é 2 sessões, não é uma sessão. Sim, o processo terapêutico, né, o plano de atendimento, tudo isso vai sendo avaliado, vai sendo cuidado, né, o terapeuta nos atendimentos vai fazendo essa construção e sempre trazendo isso junto com o cliente, que é importante considerar também todo esse plano. Muito bacana. Hoje a gente está conversando aqui com a doutora Raquel, né, falando sobre o atendimento presencial. Doutora, agora a gente tem essa regra também, essa possibilidade de atendimento pela internet. Eu achei que era fake news, é verdade, né? Não, é verdade. Né? Historicamente, né, nós falamos lá, por exemplo, dos atendimentos à distância já de Freud com as cartas. No Brasil, na década de 90, ainda sem nenhuma, no caso não havia, né, nenhuma normatização, mas aconteceram alguns atendimentos que eram via e-mail. Então, isso de 90 para cá foi sendo uma discussão. Em 2012, houve a primeira resolução para que começassem os atendimentos online. Em 2012, por exemplo, tinha um número X, 20 sessões aproximadas, era o que equivalia para um atendimento online. Uhum. Agora, o ano passado, em 2018, houve, né, uma regulamentação e então isso, por exemplo, já não ocorre, mas já não tem um número específico de sessões para o atendimento online, né, que na verdade vai usar o quê? Todas as tecnologias de comunicação e informação, podendo ser via telefone, né, ligação, usando os aplicativos, usando o Skype, enfim, os recursos que obtiverem. E aí, para fazer esse atendimento, hoje o psicólogo precisa ter um cadastro, né, no CRP, CFP, CRP, que são os registros. Eu fico imaginando aí também que tem que ter essa regulamentação muito acertada no sentido da possibilidade, disponibilidade do psicólogo, né, para atender o paciente, né, doutora? Senão vira festa na floresta, né? Não dá. Sim, precisa, né? Tanto que o CRP, no caso com a resolução, vai fazer o CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, vai fazer essas orientações mesmo. Quais casos devem ser atendidos, podem ser, no caso, vamos falar assim, de situações típicas, né? Estou acompanhando aquele caso, não estou falando de alguém que esteja em crise. Hoje, pela internet, nós temos muito acesso à saúde mental. Existem muitas
clínicas, sites que vão fazer alguns relatos, algumas orientações, né? Você comentou do Drauzio Varela, né? E quantos outros existem, então as pessoas acessam. E em muitos elas vão encontrar a possibilidade desse contato. Sempre é importante fazer uma pesquisa, né? O quanto tem ali de seriedade. Os profissionais estão, de fato, né, registrados, cadastrados no Conselho Regional a que pertencem. Como que está tudo isso? Doutor, outra coisa também importante é o que a gente diz para o psicólogo quando chega lá? Oi, boa tarde. Imagina, um adolescente, a mãe obrigou a falar, eu fico imaginando, né, para quebrar o gelo. Mas assim, falando sério, a questão do adulto principalmente, né? Como lidar com a vergonha também, né? Porque tem gente que não fala nada para ninguém, né? Tem gente que gosta de escrever diário, tem gente que tem diário espiritual, isso é muito positivo. Mas tem gente que tem, sei lá, 60 anos, 70 anos, que nunca contou nada para ninguém, que vive nisso guardado assim como se fosse uma concha. O que dizer para um psicólogo? Então, é bem delicado, né? Até porque, assim, se eu não tenho o que dizer, dificilmente vai partir de mim essa procura, né? Mas eu tive algumas experiências com uma senhora que ela é de falar muito pouco. É uma questão, inclusive, da natureza, né? Os filhos já trazem essa história. Então, a conversa sempre vai muito numas perguntas permeando, você vai fazendo, assim, um caminho de... Como está? Quando tem, é uma florzinha ali, é a unha que eu elogio, é o cabelo. Eu vou buscando essas questões e aí muitas vezes partindo do quê? Né? Foi ela que percebeu a necessidade? Foi outra pessoa? Essa outra pessoa percebeu a necessidade a partir de que momento? Teve a orientação de um outro profissional? Então, teve casos, por exemplo, onde existia essa dificuldade para o relato dela comigo, na terapia ali. O que a gente fez? Então, veio uma outra pessoa da família, que é mais próxima, e com essa pessoa pontuo as orientações. E ela continua fazendo várias outras atividades. A gente foi direcionando, e aí ela faz várias atividades na semana. Nessas atividades, mesmo ela não falando muito, ela está em convivência social. Então, isso está sendo terapêutico para ela. E esse outro familiar vai observando, vai trazendo e vai me auxiliando. Eu vou auxiliando, né, direcionando no processo ali. Quando a pessoa chega e ela fala, olha, eu sinto que eu preciso, mas eu não sei direito nem por quê. Eu digo para ela, me conte alguma coisa. E ela vai chegar nessa emoção. Porque se ela percebeu a necessidade, ela vai encontrar o caminho, né? Eu digo assim, para mim, eu comecei a terapia na época da faculdade. Porque eu lembro de uma coisa... São quantos anos já, doutora, fazendo terapia? São quantos anos? Que você está fazendo terapia? Quase 10 anos. Né? Então a terapeuta faz terapia, tá, minha gente? Sim, gente. Fico sem qualquer outra coisa, menos sem a terapia. Né? E por que, pra gente, enquanto estudante, por exemplo, na época, tinha uma visão ir, experimentar, ter a sensação do que é estar no lugar do outro, literalmente. Né? O quanto eu seguro, olha, faço terapia por conta de quem precisa fazer e não faz. Epa! Todo mundo tem as suas questões. Claro que de repente tem um outro lá que a dele grita. Mas todo mundo tem as suas questões. Estamos falando de autoconhecimento. E tem pessoas que realmente vão ter algumas sessões, 8, 12 sessões, vão ter algumas orientações ali, pontuações, que elas vão conseguir lidar. Outras pessoas vão fazer por muito tempo. Né? Às vezes o pessoal questiona, como assim? Quase 10 anos em terapia. Aí brinca assim, mas não resolveu nada. Eu lido com quadros de saúde mental extremamente delicados. Né? E quando eu falo extremamente delicados, tem dor, tem sofrimento e tem gente ali com muita busca de melhora. Eu preciso cuidar. E o que é muito bonito, né, doutora? Sim. É lindo. Imagina como você fica feliz também de ver as melhoras, né? Sim. Nossa, como é gratificante, né? Eu tenho adolescentes que chegaram com um quadro muito sério de ansiedade, vamos dizer assim, estamos acompanhando, mas tem 6 meses sem crise. Gente, isso é fantástico. Você está em processo de manutenção,
mas está conseguindo ver um caminho muito bacana. Outras pessoas vão precisar desse acompanhamento por mais tempo, por uma necessidade. E é o reconhecimento. As pessoas fazem tratamento por conta da hipertensão, por conta da diabetes, né? E como tem essa dificuldade de reconhecer que saúde mental também precisa de cuidados. Porque a saúde mental, uma hora estoura a corda, né, doutora? É a cordinha que fica lá o tempo todo e se a gente ignora, uma hora ela estoura. Sim, e a linha é muito tênue, né? Às vezes, esses dias, a gente teve uma experiência na comunidade terapêutica que eu trabalho, que foi um show de talentos. E então, os meninos, né, que a gente trabalha com dependência química e que recebem tantos rótulos, né, da sociedade, do maconheiro, né, do Noia, tiveram a oportunidade e apresentaram teatros, fizeram desenhos, músicas e uma série de coisas. E aí ontem eu fazia um grupo recapitulando quais eram. E aí eles falavam das sensações que eles tiveram, né, que eles tiveram, da ansiedade daquele momento de chegar, né, da felicidade, da adrenalina no momento da ação, do movimento ali, e a euforia na hora do reconhecimento, dos aplausos que receberam. E da quebra também de paradigmas, no sentido deles se reconhecerem fazendo outra coisa que eles jamais imaginariam fazer. Exatamente. E aí alguns falavam assim, nossa, eu não imaginava que eu pudesse ter uma sensação dessa sem álcool, sem drogas. Olha só, que né? incrível. Mas um outro falou assim, nossa, eu fiquei tão eufórico que depois eu me senti tentado a pensar no uso ou não. Então, assim, a gente tem uma linha tênue. Mas ao mesmo tempo que ele pensou naquilo, ele pensou, nossa, mas vai ter de novo. E olha que coisa boa. E né? As pessoas que viram, que reconheceram. Então, por que eu falo de uma linha tênue? Às vezes eu estou falando de uma animosidade, de uma ansiedade, porque eu estou começando num trabalho novo, eu vou começar um curso, eu estou fazendo alguma coisa nova e está dando ansiedade. Ok, tem uma normalidade disso para todo mundo. Mas quando isso começa a pender, a pesar, e aí já não é mais por conta do emprego novo, está sendo porque eu estou preocupada com o que eu vou fazer amanhã, ou o que vai ser depois de amanhã. E aí eu vou passando, né, e não cuido disso, não me alerto quanto a isso. Doutora, e a questão do próprio profissional, se eventualmente a pessoa não teve uma identificação, ela pode trocar? Sim. Como é que faz? Sim. Tanto as pessoas têm uma dificuldade, né? Eu digo que nós ainda estamos engatinhando na capacidade de assertividade de comunicação. Então, muitas vezes, de dizer para esse profissional, eu tenho uma dificuldade, parece que não tá... Não deu match. Oi? Não deu match, não ornou. Não ornou, né? não tá caminhando. E às vezes as pessoas dão aquela desculpa, não, vou dar um tempo. Na maior parte das vezes é isso, eu vou dar um tempo da terapia. O que eu digo? De alguma forma, na verdade, a melhor maneira é você conseguir dizer a verdade. Eu não estou conseguindo ver uma efetividade. De repente é só o meu olhar, de repente é a questão do outro. E aí cabe ao profissional o quê? Tanto ele pode olhar para a pessoa, você quer me dizer o que você quer fazer a sua crítica, onde você acha que não está sendo legal, o que você acha que não está acontecendo, como de repente eu posso olhar aquele caso e dizer, ok, você quer a indicação de um outro profissional? Porque vamos lá, é o olhar. Quantas vezes você vai numa loja e você não queria comprar com uma, você se sente melhor em comprar com outra? Uma outra pessoa, você tem uma afinidade, um olhar. Exatamente. Quem, nesse primeiro contato, tem ali a empatia, te passa uma segurança. Ou não. A própria linha de abordagem, né? Nem todo mundo conhece ou acessa, mas pode ser uma pergunta também. Então, uma pessoa até colocou aqui, né? Fui no terapeuta e não me senti à vontade porque a profissional pediu para que eu falasse coisas que eu não queria falar e ela insistiu. Isso é uma linha de tratamento. Agora, tem outras linhas. Então, né? Falar de algo que eu não me sinto à vontade. Eu penso que isso é sempre um questionamento, assim, é uma questão a ser pensada. Trabalhada, sim, até porque, assim, já está sendo uma superação ir até aquele profissional
onde eu vou falar da minha vida. Eu não estou falando para um amigo, eu não estou contando para alguém que eu gosto, que é meu amigo, que eu tô não, eu estou contando para um profissional, talvez alguém que eu nunca tenha nem visto na minha vida. Como que eu vou começar a construir essa relação? Se eu sou forçado a falar sobre algo que eu não gostaria. Então, isso. E às vezes, por uma questão de não ser o momento. Né? Essas questões, é muito interessante. Eu tive uma paciente que foi interessante, que assim, né? Uma pessoa idosa, e realizamos alguns encontros, e depois de um encontro, aí liguei para confirmar, e ela, filha, eu não vou mais não, parece que não tá dando jeito, né? E eu brinquei que eu falei, olha, ainda bem que hoje eu tô bem, a autoestima tá boa. Mas eu achei de uma sinceridade, de uma verdade. Né? Tem que e ser aí, assim. Relembrando de quando eu fiz um trabalho, né, nas instituições de idosos, que era muito interessante, que a gente falava assim, chega uma fase da vida que você não tem que agradar mais ninguém. E que você tem certeza disso, está convicto disso. Se não fazer mais média, né? Não quero. Né? E aí, a partir disso, foi interessante, porque daí eu comuniquei, né, conversei com a família. Uma lição assim, para você também, né, doutora? Sim, é o aprendizado, é a vida. E coloquei quanto a isso para a família, vamos buscar outros recursos que sejam terapêuticos e que sejam agradáveis para ela, porque não adianta forçar. Não é o desce caminho. Igual um xarope para tosse, né? Que não, você coloca exatamente. A goela abaixo da criança, né? Pois é. Doutora, a gente falou dessa questão da fala, né? De confiar a uma pessoa que muitas vezes é um estranho até 5 minutos atrás. O padre é o confessor, né? Ele guarda o sigilo de confissão e não vai falar de jeito nenhum isso, né? De maneira nenhuma. Isso é um sacerdote. Até os próprios padres orientam, né? Se alguém quiser aí uma orientação, tem que marcar um horário lá na secretaria para conversar um pouquinho com o padre, para falar um pouco mais. Mas a confissão em si, ela é bem direta, né? Você fala os seus pecados e se arrepende, obviamente, e recebe a absolvição para ser mais rápido, né? No caso do profissional de psicologia, não estou comparando, mas estou falando no sentido da questão do sigilo, vocês têm algum juramento? Como é que funciona isso? Sim, nós temos o código de ética, né? Então tem a preservação do sigilo. Tanto que quando você trabalha com equipe multidisciplinar, você leva para a equipe aquilo que é relevante para todos, para o andamento daquele caso. Mas questões mais detalhadas, mais íntimas, elas são preservadas. Agora, existem contextos que aí também é resguardado a esse profissional, se for um caso onde a vida dessa pessoa esteja posta em risco, ou esteja colocando outros em risco, você tem que aí expor, claro, ver as vias corretas dentro do código, dentro das orientações, e é isso inclusive em casos, por exemplo, de estar atendendo um pedófilo, né? Por exemplo, alguém que esteja, um abusador, que esteja dentro desse quadro, você inclusive tem que colocar para essa pessoa, né? Que uma coisa é enquanto está em tratamento e não houve um crime, não houve um abuso. A partir do momento que houve, você tem uma demanda ali diferente, uma forma de ser trabalhada. E também a questão de um crime. Isso também entra aí na questão de crimes em geral, assassinatos, situações que atentam contra a vida. Quando são questões que elas vêm para um critério, por exemplo, que me abra uma dúvida, isso para o profissional, você busca o conselho regional para essa orientação mais específica. Isso você tem um respaldo, mas precisa estar ali vinculado, caminhando junto com o conselho. Por isso é tão importante manter o registro, né, no Conselho Regional de Medicina. Sim. E aí a população pode acessar no site lá o número certinho. Isso, vai colocar o número do profissional e vai saber como que tá. Bacana. Doutora, para fechar aqui, a gente deu muita risada. Eu acho que assim, minha gente, olha, saúde mental é um assunto seríssimo, um dos assuntos mais sérios que tem nessa vida da gente, mas é um assunto também que a gente pode rir muito, porque rir também cura a gente das coisas. Eu penso, não sei se eu tô errado, mas toda vez que quando a tragédia é muito grande e eu faço uma piada da tragédia, dentro do possível, né, no sentido de que eu tô rindo de uma coisa que aconteceu comigo, ali já tá me curando. E eu acho que a gente tem que olhar muito a psicologia, assim, nesse sentido da capacidade da gente de rir da gente e de levar a vida mais leve, né, porque às vezes a gente vem com uma carga tão forte e o riso, ele salva a gente da gente mesmo, né? Eu penso muito assim. Sim, né? Eu inclusive, né? Eu falo para os meus clientes,
tá em casa ou sempre tem um acesso à internet, pega um site de piada. Pega, assiste alguma coisa que te faça rir. Tem sempre as gravações, né, de bichos, de bebês, né, de crianças. Sempre tem algumas coisas falando ri porque alivia, desestressa. Aquela coisa que às vezes você tá com a cara, você tá até chorando, mas que você não consegue resistir, porque o negócio é engraçado. Faça isso pelo menos. Tire pelo menos 5, 15 minutos do seu dia e assiste alguma coisa. Porque senão as pessoas às vezes ficam ligadas em tragédias. Tragédia, né? E isso, o que era no passado aí, esses programas policiais que as pessoas ficavam o dia inteiro na frente da televisão, que ainda existem, hoje é o Facebook, né? Você curte lá, é a página da ocorrência 24 horas, é não sei o quê. Entra lá na página da Rádio Mensagem, eu coloquei um vídeo da mamãe Golden Retriever, a cachorra, brigando com todos os cachorrinhos que queriam mamar nela, xingou todo mundo, mandou todo mundo ficar quieto, eles ficaram tudo quietinhos. Se você não der risada com isso, porque esse vídeo é sensacional. E lá tem outros conteúdos também para você deixar a sua vida mais leve, mais orante, espiritualizada e buscando também esse caminho de paz, né, doutora? Sim, isso é muito importante. É muito importante que faça as pazes com você, né? Faça as pazes. Muitas vezes as pessoas se angustiam porque não conseguem viver o presente, carregam um saco de pedras com o passado, né? E não conseguem nem vislumbrar o futuro. Eu começo a dizer que seja um momento, vamos dizer assim, olha, estamos no fechamento do ano. Então, pega esse saco de pedra do ano, coloca ele no chão e começa a olhar cada uma delas. Reconheça o quanto você foi minimamente, se assim o for, forte. Para as coisas que você passou esse ano, para tudo aquilo que você foi vivenciando, que você enfrentou e chegou até aqui. Viva o momento presente de avaliar isso. E tenha a docilidade, a generosidade com você mesmo de fazer as pazes com o passado. Perdoe-se pelo que não deu certo, por ter se magoado, por ter magoado a outras pessoas, né? Às vezes intencional ou muitas vezes não intencional. Faça as pazes com você mesmo. Viva o momento presente e queira, sim, deseje, anseie por um futuro melhor. O presente é um presente, né? O melhor Exatamente. nome. É só hoje. Isso. Hoje a gente tem esse presente de viver hoje. Deixa eu mandar aqui um abraço para nosso ouvinte, a Darcy. Darcy, um abraço. Oi, Raquel, um abraço, é a Darcy. Mandou um abraço pra você. A foto linda dela sentada na praça. Amei sua foto, viu? Muito linda, sentadinha na praça. Olha que foto linda, dá muita paz, né? Dá vontade de sentar lá com ela na praça também. E a nossa ouvinte que não quis se identificar, mandou aqui um recadinho pra gente, diz o seguinte: eu estava com depressão e não me alimentava, não fui no médico, já sou idosa, e um rapaz, através da minha tristeza, me falou algo que eu senti que ali eu fui curada, né? Então, muitas vezes, conversar também ajuda bastante. Sim, quando a gente vai falar da cura pela fala. Exatamente. Mas, né, eu falo, o outro traz alguma coisa e como isso vai acontecendo. Com certeza. Que legal, ó, um abraço para todo mundo que participou aqui, a Terezinha de Souza de Santa Branca, que maravilha ver essa psicóloga no programa, me ajudou muito, ai que linda, beijo, 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 tá linda, eu vejo a foto de todo mundo, tá, gente? Vocês põem a foto bonitinha aí, que eu só fico vendo a carinha de vocês. E também a nossa ouvinte, a Célia do Santa Marina, um beijinho para ela também. Vamos acabar por aqui, com muita alegria no coração. Vai lá ver o vídeo pra vocês darem risada da cachorra brava, gente, muito engraçado. A cachorra xingando os cachorrinhos todo pianinho, pra gente deixar essa vida mais leve. E curta nossa página também no Facebook pra ter aí outras informações da Rádio Mensagem. Doutora, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Ana, Buim, a todos os ouvintes. Muito obrigada, espero ter ajudado. E, gente, é a firmeza, a clareza, a fé na vida, vamos dizer assim, que os dias vão melhorando. Com certeza. E você fica agora com a alegria do nosso querido Marcão, voltando ao Comunicação Total nessa semana, alegrando as tardes da Rádio Mensagem com a sua dupla dinâmica, o nosso querido Buim, nos trabalhos técnicos. Um grande abraço para você, fique conosco e nós nos vemos na programação da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.